Então, a brincadeira de hoje, minha gente, é resolver exercícios sobre o sistema urinário. Essa aqui é uma ficha técnica onde nós temos algumas questões sobre o sistema urinário e através dela eu vou fazer um apanhado geral sobre esse assunto, revendo as informações mais importantes. A parte teórica desse conteúdo tem uma aula gravada, né, lá no canal Biologando com a Tia Pri, onde eu explico todo o sistema urinário. E é muito válido lembrar que quando eu monto essas aulas e coloco lá no canal, como que eu faço? Eu abordo os assuntos que são relevantes ao conteúdo e eu procuro colocar de informações aquilo que costuma ser cobrado em Enem, em vestibular, para direcionar a aula quando eu estou gravando. De modo que quando você assiste, você consegue depois responder a esses exercícios. E nessa lista de exercícios sobre o sistema urinário, nós temos questões todas dissertativas, para poder contemplar essas cobranças externas que são feitas sobre esse conteúdo. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é em cima dessa imagem. A imagem onde nós temos o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino, certo? E olhando para essa imagem, o que a gente percebe? A gente percebe que, no que diz respeito ao sistema urinário, lógico, todos os órgãos são os mesmos, mas tem um lá que tem uma diferençazinha e a gente vai estar conversando sobre ele. Primeira questão fala assim, ó, observe a imagem acima sobre o sistema urinário, preencha as lacunas indicadas pelos números de 1 a 4 com o nome e a função de cada órgão desse sistema. Na imagem, como está aqui uma janelinha para eu poder estar indicando o nome, para ficar mais fácil até de visualizar, eu vou usar esse esquema direto na imagem para colocar o nome. E aí, embaixo, eu vou colocar o quê? A função desses órgãos. Então, olhando para o sistema urinário, quais são os órgãos que fazem parte dele? Então, vamos começar pelos rins, tá? Então, são 2 rins. A função eu vou assinalar aqui embaixo. Conectado com os rins, partindo de cada rim, a gente vai ter um canal que vai conduzir o material produzido pelos rins, que no caso é a urina. Esse canal é chamado de ureter, ou ureteres, já que nós vamos falar do plural aí, já que são 2 ureteres, ok? Então, de cada rim parte um ureter. Esses 2 ureteres, eles vão desembocar no próximo órgão do sistema urinário, que é a bexiga. Então, bora lá, escrevi aqui, ó, senhora bexiga. E a bexiga, uma vez estando cheia, vai liberar o seu produto para o meio externo a partir de um canal chamado uretra. Então, tá aqui a dona uretra. Olhando para cada um desses órgãos, para que serve eles? Ó, para você ver como é facinho, são poucos órgãos que fazem parte do sistema urinário. Para quem assistiu lá a aula da Tia Pri, eu até criei uma frasezinha para vocês gravarem e saberem quais são os órgãos desse sistema. Então, ó, o rei, R de rei, né? R de rins, o rei, urias, então aqui o próximo órgão, bebeu, urina. Então, você está gravando os órgãos do sistema urinário na ordem que eles aparecem aí. Então, vou até escrever essa frasezinha aqui, pôr ela aqui, vamos pôr, para você, ó, não esquecer. Então, ó, o rei, urias, bebeu, urina. Então, ó, gravou essa frase, você sabe exatamente quais são os órgãos do sistema urinário. Então, só fazer um remember. R de rins. U de ureter, só não vai confundir a ordem. B de bexiga e U aqui de novo de uretra. Então, tá aqui esses órgãos bonitinhos. Para que serve cada um deles? Ai, meu Deus, vamos lá. Se a gente olhar para os rins, tem várias funções que são atreladas a ele. Vamos pensar na ordem dos eventos aí. O rim, ele vai ter a função de filtrar o sangue. Para que filtrar o sangue? Para remover dele todas as impurezas que o nosso corpo produz. Perfeito. Só que durante a filtração desse sangue, tem substâncias que são importantes para o nosso corpo e precisa retornar para a circulação para que seja direcionado para os órgãos do corpo aí, para as células funcionarem bonitinho. Então,
Então, também é função do rim reabsorver essas substâncias que foram lá parar no rim, perfeito? Então, também a função dele é reabsorção de substâncias boas, perfeito? Aí sim, aquilo que sobra é aquilo que vai sair do nosso corpo através da urina. Ou seja, também é função dos rins a produção da urina. Olha quanta coisa esse cara faz. Simplesmente falar que o rim tem a função de filtrar o sangue, tá errado, porque não é só isso que ele faz, tá bom? Ele reabsorve as substâncias boas e pensando em substâncias boas, a gente pode estar citando a água, ou seja, devolve para o nosso corpo a água que a gente não pode estar perdendo em excesso, ok? Então, existe um controle hídrico do nosso corpo realizado pelos rins e o produto final, que é a urina, que vai conter o quê? A sujeira que precisa sair do corpo, as substâncias em excesso que precisam sair do nosso corpo, aqueles resíduos que são produzidos, por exemplo, quando a gente ingere algum medicamento. Então, até entra como curiosidade aqui entender por que quando nós vamos fazer exames de urina, o médico, o melhor, o atendente ali da recepção do laboratório, ele fala assim, tá fazendo uso de algum medicamento? Por quê? Porque isso daí aparece na urina. Então, quando a pessoa faz a coleta, quem está fazendo a análise, se o cara já tem lá discriminado as substâncias que você está ingerindo, então fica mais fácil para ele fazer análise e saber o que diferente está aparecendo ali. Lógico que também vale lembrar o seguinte, quando você faz ingestão de bebida alcoólica, quando você faz ingestão de algum entorpecente, isso tudo também vai parar na urina. Por que quando você tem atletas que participam de campeonatos, às vezes o cara não quer fazer o exame de urina, às vezes aquela criança que está fazendo uso de alguma droga não quer fazer o exame de urina, porque na urina todas essas coisas aparecem, certo? Lá na etapa da formação da urina, o resíduo que a droga produz aparece, aquela substância que dá pro atleta, né, um maior desempenho, também aparece isso lá na urina, tá bom? Então, a urina seria o nosso dedo duro, porque ela vai acusar tudo aquilo que entrou no seu corpo. O normal do nosso corpo é liberar o quê? Os resíduos que o corpo produz. O corpo produziu. Só que também na urina você vai ter o quê? As substâncias estranhas que de repente você acabou entrando em contato aí. E eu tô falando sim de drogas, ingestão de drogas, tá? Então a urina é um verdadeiro dedo duro. Se a gente olhar para o ureter, qual que é a função desse cara? Percebe que se a gente olhar para o rim, a gente identifica que ele produz a urina. Isso precisa sair do corpo. Então vamos lá. Os ureteres são os canais que conduzem para a bexiga a urina que foi produzida nos rins. Então vamos escrever. Então, conduz a urina dos rins até a bexiga. Então, conduz a urina dos rins até a bexiga. Perfeito. Chegou na bexiga, esse xixizão fica guardado. Então, a bexiga é o nosso reservatório. A bexiga vai armazenar essa urina por um tempo. Então, armazenar a urina. Para isso que serve a dona bexiga. Vai armazenar essa urina. Agora, quando a gente precisa liberar essa urina, fazer ela sair do corpo, vai ter um outro canal. Que canal é esse? Ele se chama uretra. Então, a função da uretra vai ser conduzir a urina A função da uretra é conduzir a urina para fora do corpo. Então, percebe que existe uma sequência de eventos. Primeiro eu produzo a minha urina, depois eu levo essa urina para o lugar onde precisa ficar armazenada, por último eu vou fazer essa urina sair do corpo, porque o nosso corpo não aguenta ficar com a urina o tempo todo. Tanto que a gente percebe, deu vontade de fazer xixi, vai lá, vaza, e libere esse trem aí, porque você não vai aguentar ficar muito tempo. E se você fica muito tempo, dá uma baita de uma dor na bexiga depois, certo? Como a gente está falando de uretra, a próxima pergunta é: cite
as diferenças que existem entre a uretra masculina e a uretra feminina. Na imagem, nós temos isso, ó, bem visível. Então, vamos desenhar aqui para você enxergar. A uretra é esse canalzinho aqui. Olha na mulher o tamanho dessa uretra. Agora, olha no homem o tamanho dessa uretra. Primeira diferença que nós percebemos é o tamanho. Bora lá escrever. Tamanho. Então, o tamanho da uretra masculina é maior, bastante visível pela imagem, certo? A outra diferença que a gente percebe, que legal, ó, vamos apontar aqui para você enxergar. Na mulher, a uretra, que é esse canal, está conectado à bexiga, que é esse canalzinho aqui. Ou melhor, é essa bolsinha aqui. No homem, a bexiga dele está aqui. Mas a uretra parte da bexiga e passa por dentro desse órgão aqui, que é o pênis. Bora escrever o nome do nosso amigo aqui, ó. Se é o pênis, esse órgão que recebe essa uretra, a uretra passa por dentro dele, então a gente precisa levar em consideração a função que esse órgão desempenha, tá? Do ponto de vista do sistema urinário, a uretra é o órgão da micção, para sair o quê? A urina. Agora, do ponto de vista reprodutivo, olhando para esse pênis, ele é o órgão copulador. Percebe que no homem aqui são duas funções associadas a uma mesma estrutura. Então, ó, a outra diferença, vamos marcar. No homem, esse canal ele é comum para dois sistemas, o sistema urinário e o sistema reprodutor. Pelo sistema urinário, ó, o que vai sair? A urina. Pelo sistema reprodutor, o que vai sair? O sêmen. Ou esperma, né? Como esse líquido também é chamado. Não vai confundir espermatozoide com esperma, que são coisas diferentes, tá bom? O espermatozoide é a célula reprodutora masculina. Se você está falando do esperma, você está se referindo ao líquido que o corpo do homem produz. Esse líquido contém o espermatozoide, tá bom? Então, é importante estar fazendo essa diferenciação, que já vi pergunta assim em vestibular aí, é tipo assim, né? Cata trouxa, tá bom? Então, se você achar que são a mesma coisa, aí você tá falando groselha. Então, se você achar que é a mesma coisa, já desacha, porque são coisas diferentes. Então, sêmen ou esperma é o líquido que sai do corpo do homem durante o ato sexual. Então, por isso que é importante ressaltar a importância, a presença dessa uretra participando desses dois sistemas aí. Claro que, separadamente. Quando tá tendo relação sexual, você não vai fazer xixi, perfeito? Porque o canalzinho da uretra, legal, até comentar isso daqui, ó. Vou pôr um pontinho aqui para mostrar para vocês. Ó, bem aqui, ó, nessa abertura, nesse ponto de comunicação da bexiga com a uretra, tem um músculo que ele se contrai, ele se fecha para que não saia xixi durante o ato sexual, beleza? Tá? Então, curiosidades aqui, mas vale a pena estar mencionando, porque é muito comum os homens acharem, eu vou fazer xixi dentro do corpo da mulher. Desacha isso daí, porque não vai acontecer esse trem, não. Tá bom? Então, são eventos diferentes que acontecem em momentos diferentes. Então, o nosso corpo tem o controle sobre isso. Sossegadinho? Vou apagar a brincadeira, apagando, e rola para as próximas perguntas. Olha o exercício 3, o que ele fala assim. Qual órgão do sistema urinário que é denominado retroperitoneal? Super fácil isso daqui também. Vou subir lá na imagem de cima para mostrar. Se a gente olhar para esse órgão, que já dando a resposta, são os rins, onde esse cara tá? Parece que ele fica localizado na frente do corpo, mas na realidade não. Ele fica na região das costas, tá bom? Fica lá um de cada lado da coluna. Então, a gente tem a nossa coluna vertebral passando
na região posterior do nosso corpo, que no caso é o nosso dorso, ou seja, as nossas costas, e do lado direito e do lado esquerdo a gente tem o rim, perfeito? O rim, ele fica na região do abdômen, que é a mesma região onde a gente vai ter os órgãos do sistema digestório. Se a gente olhar para os órgãos do sistema digestório que ficam aqui no abdômen, todos esses órgãos, eles ficam dentro de uma bolsa. E o tecido que reveste isso daí é um tecido chamado peritônio. Então, vamos grifar aqui, ó, peritônio. Então, os rins, eles ficam atrás desse peritônio, não fica guardado, assim como os outros órgãos do sistema digestório aí que eu comentei, eles ficam. O rim não é do sistema digestório, então ele não vai ficar dentro dessa cavidade. Então, respondendo, ó, aqui, super sossegadinho, são os rins. Agora, olha a próxima pergunta. Quais animais liberam como excreta nitrogenada ácido úrico e ureia? Então, vamos fazer só um recapitulation. A gente tem assim, de modo geral, né? De acordo com o habitat que esse animal vive, ele vai liberar a sua sujeira, o resíduo que a célula produziu, esse cocôzinho da célula que nós chamamos de excreta nitrogenada. Então, a gente tem o ácido úrico, a ureia e a amônia. Tem animal que ele não pode perder água do corpo, então ele faz o máximo possível para manter essa água dentro dele. E tem animal que, tipo, tanto faz como tanto fez. Ele libera água e perde mesmo. Então, pensando nisso daí, se pode ou não perder água, a gente vai pensar o quê? Qual que é a excreta nitrogenada que ele está liberando. Então, se a gente olhar para a ureia, ó, que é a substância que sai do nosso corpo, somos considerados animais dentro do grupo dos mamíferos. Então, para os animais mamíferos, a excreta predominante é a ureia. Essa ureia, ela é um pouco tóxica. Por ser tóxica, precisa da água para dissolver essa bagaça e aí sair do nosso corpo, tá? Aí, por ser tóxica, por conseguir se dissolver na água, a gente entende que a ureia é solúvel em água. Se eu olhar o ácido úrico, quem que vai estar liberando? Aves, certo? E répteis. Inclusive, é uma característica que existe em comum entre esses dois grupos de animais aí que são diferentes, aves e répteis. Eu já vi pergunta assim, durante a evolução, qual é a característica evolutiva que é comum para aves e para répteis? Além de serem animais que botam ovo, a outra característica é a excreta nitrogenada, que no caso é o ácido úrico. Então, vai liberar essa sujeirinha sem precisar de água, tá? Então, o ácido úrico, ele não é uma excreta nitrogenada que é tóxica e não usa água para ser liberada do corpo. Como que sai? Vamos pensar nas aves aí, ó. As aves, elas não têm bexiga para armazenar o que nós chamaríamos de urina, certo? Não tem, esse cara não tem. E aí você pensa, meu, por que que não tem? A bicha voa. Tudo que ela precisar fazer para evitar peso no corpo, ela vai fazer. Então, durante a evolução, uma das adaptações que as aves desenvolveram foi o fato do quê? De produzir uma excreta nitrogenada que não depende de água para sair. Se não depende de água, não vai ficar esse resíduo armazenado dentro do corpo por um tempo. Por isso que a bexiga ela é ausente, tá bom? Então, bora lá escrever aqui. E já responder a perguntinha. Pensando no ácido úrico, ó. Quem que libera essa bagaça? Aves e répteis. Por que libera esse trem aí? Porque não é uma substância tóxica e não precisa de água para ser liberada do corpo, perfeito? No caso das aves ainda, sai misturado com o cocô. Então, quando você olha, por exemplo, lá aquele cocô da galinha, você vê aquela substância pastosa, meio seca, tá? E aí você vê uma parte acinzentada e uma parte esbranquiçada. O que seria o ácido úrico? A parte esbranquiçada do cocô da galinha, tá bom? Agora, se eu olhar para a ureia, quem que libera a ureia? Aqui são os mamíferos. Certinho? Sossegadinho? Próxima perguntinha para nossa coleção.
O néfron é a unidade funcional dos rins. Ele é formado pelo corpúsculo renal e pelo túbulo renal. Durante a formação da urina, quais etapas da formação da urina que ocorrem no corpúsculo renal e quais etapas que acontecem no túbulo renal? Vamos desenhar esse néfron aqui, ó. Corpúsculo renal seria uma bolsinha. E o túbulo renal? O túbulo renal seria os tubinhos que saem dessa bolsinha, dá umas voltinhas, desce, sobe, dá umas voltinhas de novo e vaza. Quem é quem, ó? Tudo isso aqui que você enxergou tá aqui. Até aqui, isso é o que nós chamamos de néfron. Olhando para o néfron, ele tem as partes dele. Então, vamos lá. Quem é quem? Essa bolinha é o que está chamando de corpúsculo renal. Agora, esses tubinhos que partem do corpúsculo renal é o que a gente chama de túbulo renal. Qual a etapa da formação da urina que acontece aqui, ó? É a primeira etapa, que seria a filtração. Então, o que acontece nessa filtração aqui? A gente tem os vasos sanguíneos que entram nesse corpúsculo renal. Então, a gente vai ter aqui, ó, entrou os vasos sanguíneos aqui, forma um emaranhado de vasos sanguíneos que a gente chama de glomérulo, tá? Na realidade é o quê? São os capilares sanguíneos. O sangue que entra ali através desses capilares, o sangue que está fluindo ali, ele vai ser filtrado. E aí, o produto dessa filtração vai entrar no túbulo renal. O que foi filtrado, a gente chama de filtrado glomerular. É igual você pensar naquela água que você coloca para filtrar lá naquele filtro de barro que você tem na sua casa, tá bom? As impurezas, elas permanecem na parte de cima do seu filtro. E a parte de baixo que recebe essa água, está recebendo uma água limpa. Só faz aí uma inversão das coisas. Imagine que quando você jogou essa água suja dentro do seu filtro, algumas impurezas conseguiram atravessar e caíram no recipiente que armazena essa água que depois você vai tomar. Imagine que aconteceu um trem assim. Então, esse líquido que foi filtrado, a gente chama de filtrado glomerular. Onde aconteceu isso? Dentro do glomérulo, tá? Então, o líquido que está fluindo do glomérulo cai na região do meu corpúsculo renal, que a gente chama de cápsula renal. Perfeito. Esse líquido, ele vai, ao longo do túbulo renal, aquilo que é bom, que caiu ali, vai ser retornado para o corpo. E só a sujeirinha que vai ficando. Então, o que está acontecendo no túbulo renal? No túbulo renal vai acontecer aqui, ó, reabsorção. Então, o que vai ser reabsorvido? O que vai voltar para o corpo? Água, aminoácidos, a glicose, vitaminas, sais minerais, beleza? Essas coisas que são boas, precisa retornar para o corpo. O que vai ficando? A sujeira, que são as excretas nitrogenadas. Ah, mas e se tiver excesso de sais? Excesso de sais também vão sair do corpo. Se tiver excesso de água vai sair do seu corpo, ok? Então, durante a reabsorção, o que é bom volta para o corpo e o que precisa sair vai ser conduzido para ocorrer a formação da urina, ok? Aí também tem uma outra etapa da formação da urina, que eu vou chamar de número 3, é a etapa da secreção. O que seria a secreção? Seria aqui substâncias que saem direto dos vasos sanguíneos e caem no túbulo renal. Então, a ideia seria assim. Imagina que a gente tem os túbulos, os vasos sanguíneos que estão aqui, ó, margeando aqui esse túbulo renal. Então, aqui seriam vasos sanguíneos. Então, tem sujeira que vai sair direto do vaso sanguíneo e cair no túbulo renal, tá? Então, é o excesso de excretas nitrogenadas que ainda estão no sangue. E aí vai cair direto ali. Então, é isso que está acontecendo. Olhando para o néfron, pensando na produção da urina, o que eu tenho acontecendo no corpúsculo renal e no túbulo renal? No corpúsculo renal é a filtração. E ao longo do túbulo renal, a gente tem a reabsorção acontecendo e a secreção. Mas eu vou dar um zoom aqui, ó, numa parte super importante. Aqui
nessa região do meu túbulo renal, essa região ganha um nome. Túbulo contorcido distal. Por que que tem esse cara aqui, ó? Distal porque ele está distante, tá? Por que eu tô falando isso? Porque essa região aqui, que eu vou apontar, é o túbulo contorcido proximal. Vou usar uma sigla para falar dele. Então, túbulo contorcido proximal, tá? Então, partes da reabsorção acontecem em lugares diferentes. Então, no túbulo contorcido proximal, tem uma parte da reabsorção acontecendo. Nessa região aqui, que parece um formato de letra U, é a alça de Henle. Ali também acontece a reabsorção e no túbulo contorcido distal também vai ter a reabsorção acontecendo. Só que no túbulo contorcido distal acontece o quê? A secreção. Então, é direto ali que vai ocorrer esse processo de sair excesso de excretas nitrogenadas direto do vaso sanguíneo caindo no túbulo renal, tá? Então, ali nessa parte, nesse túbulo contorcido ali, distal, a gente vai ter a secreção acontecendo. Então, aqui, já respondendo a pergunta 7, nesse túbulo contorcido distal, além de estar acontecendo a reabsorção e a secreção, o que que a gente tem? A gente tem a ação de 2 hormônios que atuam diretamente ali. Então, a gente tem um hormônio chamado ADH, que é esse mencionado no exercício 7, que significa ADH, hormônio, vou abreviar, antidiurético. E aí tem um outro hormônio, que é um hormônio chamado aldosterona. Então, esses 2 hormônios, onde que eles vão agir? Eles agem no túbulo contorcido distal e num tubo que não faz parte do néfron, tá? É um tubo chamado ducto coletor. Então, toda a urina produzida pelos todos os néfrons que a gente tem, eles vão caindo nesses ductos coletores, que é o quê? Essa região aqui, ó. Então, seria esse canal aqui, o ducto coletor. Toda a urina que cai aqui vai ser direcionada lá para o ureter, tá bom? Então, tanto nesse ducto coletor, quanto nesse túbulo contorcido distal, a gente tem a ação desses 2 hormônios, ADH e o aldosterona. Qual vai ser a função desses hormônios? Então, vamos pensar na palavra antidiurético. Toda vez que você olhar uma palavra e você tiver a expressão anti na frente, significa que tem um efeito contrário, tá? Então, o que é diurese? É saída de água do corpo. Então, esse hormônio tem um efeito contrário, ou seja, ele não vai deixar a água do corpo sair, tá? Esse hormônio ADH, ele é produzido lá numa região do cérebro, uma região chamada hipotálamo, é produzida lá, mas fica guardada numa glândula, que também faz parte do sistema endócrino, tá? Produz hormônios que vão fazer o nosso corpo funcionar, tudo bonitinho. Essa glândula é chamada de hipófise. Então, fica guardada na hipófise. Quando precisa ser enviada para o rim, esse ADH vai sair da onde? Da hipófise, que é o lugar onde fica guardadinho. Então, vamos lá. Precisou liberar o ADH, então a hipófise vai secretar esse hormônio, vai cair na circulação sanguínea, o sangue vai fazer esse hormônio chegar lá nos rins. Vai agir aonde? No túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Para fazer o quê? Para fazer com que a água que está circulando no interior desses tubos volte para a circulação sanguínea. Esse hormônio vai fazer com que o túbulo renal devolva a água para o nosso corpo. Essa é a função desse hormônio, certo? Bonitinho. E o aldosterona? Esse cara aqui, ele é produzido pela glândula suprarrenal. Vamos desenhar bonita aqui. Ó, aqui está o nosso rim. Bonitinho. Em cima de cada rim, a gente vai ter uma bolsinha. Olha, parece um chapéu. Parece o chapéuzinho do rim. Esse cara que parece o chapéu do rim é esse cara que nós chamamos de glândula suprarrenal. Vamos pôr o nome da abençoada aqui, ó.
Essa glândula é ela que produz o hormônio chamado aldosterona. E para que serve esse hormônio aqui? Para que serve a aldosterona produzida aqui na suprarrenal? Esse hormônio ele vai agir também no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, perfeito. Só uma localização aí, porque tem vestibular que o cara é osso, né? Então o cara quer saber o detalhe do detalhe, por isso que eu tô falando isso para vocês, tá bom? Então o que esse hormônio ele vai fazer? Ele vai fazer com que o sódio que está circulando aqui nesse tubo, tá? Imagine que os pontinhos verdes são o sódio. Então vai fazer com que esse sódio aqui ele retorne para a circulação sanguínea. Então, faz esse sódio voltar, porque ele é importante para manter a nossa pressão sanguínea, ó, constante, bonitinha. Então, a função de cada hormônio é essa, tá bom? Aí entra só mais uma curiosidade em relação a esses hormônios. Imagina aquela situação em que você tem poucos sais no seu corpo, pouco sódio no seu corpo. Esse hormônio aldosterona, ele vai forçar a retornar esse sódio que está circulando ali no túbulo renal para o teu sangue, que você não pode ficar perdendo esse cara não, tá? Imagina aquela situação em que você tem pouca água circulando no seu corpo, ó, é o ADH que vai forçar esse túbulo contorcido distal a manter essa água, a voltar essa água para o seu corpo. E aí você mantém o negócio funcionando bonitinho. Tem como a gente fazer o nosso organismo liberar a água sem ter ingerido água? Tipo assim, eu tô com pouca água no meu corpo e aí eu tô perdendo essa água que eu quase não tenho? Tenho. Eu tenho que agir aonde? Eu tenho que agir justamente aqui, ó, sobre esse ADH. Eu não posso deixar ele atuar. Como que eu não deixo ele atuando? É só eu agir sobre o meu sistema nervoso, sobre o cérebro, a região que produz ele, sobre a região que armazena ele, sobre a região que faz esse hormônio ser secretado e descer para onde precisa trabalhar. A maneira que a gente encontra para fazer isso é fazendo ingestão de bebida alcoólica. Então, quando você ingere qualquer bebida alcoólica, ela é uma bebida diurética. Toda bebida alcoólica é diurética. O que isso significa? Significa que ela vai fazer você perder água do corpo. Ela vai te desidratar. De que forma que a bebida alcoólica faz isso? Dá um tapa no teu sistema nervoso, inibe ele, faz o cara ficar meio lesado das ideias. E aí não vai liberar esse hormônio. Ou seja, se você tem pouca água no seu corpo, você vai perder essa pouca água. Por quê? Porque esse hormônio aqui, o ADH, ele não está sendo liberado. Tá? Então, o álcool inibe a secreção do hormônio ADH, tá bom? Então, por isso que não é legal ficar fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas. Sossegadinho. Aqui já matamos, ó, 2 coelhos com a paulada só, porque aqui a gente respondeu a questão 5 e também a questão 7. A resposta da questão 5 é justamente os pontos aonde eu coloco aqui, que no corpúsculo renal realiza-se a filtração e no túbulo renal ocorre a reabsorção e a secreção. Quando eu vou responder a perguntinha 7, onde que está a resposta? É quando eu aponto para você a função do hormônio ADH, que é fazer com que ocorra o quê? A reabsorção de água que está fluindo ali nesse túbulo contorcido distal e nesse ducto coletor, tá bom? Então, é a função desse hormônio aí. Agora vai lá. A 6. Durante a filtração, ocorre a formação de um líquido chamado filtrado glomerular. Quais substâncias presentes nesse líquido são reabsorvidas e devolvidas para o sangue? Então, bora lá lembrar. O filtrado glomerular é o nome do líquido que a gente tem quando ocorre a filtração. Então, aqui, ó, nessa etapa da produção da urina, na filtração, o que está passando no sangue atravessa o capilar sanguíneo e cai no interior dessa cápsula ali, né? Dessa cápsula de Bowman aí, que é essa estrutura que eu tenho formando o meu corpúsculo renal. Perfeito. Esse líquido eu chamo de filtrado glomerular. Tem coisa que está nesse líquido que precisa sair do corpo e tem coisa que tem que retornar. Então, quais são essas substâncias que precisam ser reabsorvidas? Bora lá marcar aqui para vocês. Então, o que vai acontecer aqui, ó?
Aminoácido. Por que que tem que voltar aminoácido para o meu corpo? Nosso corpo usa aminoácido para fazer proteína. Então, são os tijolos que a célula usa para produzir a parede. Então, a parede é a proteína. Então, fazendo uma analogia, a molécula grande é a proteína. Para formar essa molécula, eu preciso de unidades, que se chamam aminoácidos. Por isso que tem que voltar aminoácido para a circulação, porque a célula vai usar isso. Vitamina. Se tiver em excesso, vai perder, porque vitamina o nosso corpo ele usa pouco, tá bom? As vitaminas, elas regulam o funcionamento do nosso corpo. Glicose é o combustível da célula. Isso daqui, 100% da glicose que cai lá no túbulo renal precisa voltar para o corpo, tá? Uma vez dentro da célula, a célula vai usar isso daí para produção de energia. Precisa desse negócio aí. Sais minerais, mesma coisa. A gente tem cálcio, a gente tem potássio, magnésio. Eles vão ter funções específicas. Então, preciso retornar esse cara para o meu corpo. A água. A água é o solvente do nosso organismo. É ela que transporta substâncias no nosso corpo. É ela que dá a mãozinha para as moléculas que absorveu a partir da ingestão e vai ajudar esse cara a ser transportado. Então, você precisa da água. Além disso, a água participa das reações de quebra no nosso corpo. Quem nunca ouviu falar em hidrólise? Alguma coisa está sendo quebrada. Lise significa quebrar. Hidro, água. Então, coisas que estão sendo quebradas no nosso corpo pela ação da água, tá? Então, as reações químicas usam a água para isso daí acontecer. Então, precisa de água. Essas são as substâncias que precisam retornar para o nosso corpinho. Mas é válido lembrar o seguinte, molécula grande não vai ser filtrada de jeito maneira, tá? Então, você pode estar pensando, o que que tem no sangue e que vai ser filtrado? Todas essas substâncias aqui estão no sangue, mas não é só isso. A gente tem, por exemplo, as células sanguíneas. A gente tem proteínas, como insulina que seja, tá? Isso são moléculas grandes. Molécula grande não é filtrada. Então, você não vai ter lá no filtrado glomerular. Grava isso. Você não vai ter hemácias, você não vai ter proteínas grandes atravessando e sendo filtrado, tá? Então, não vai confundir, beleza? Pessoas, é isso daqui. Eu espero que todo mundo tenha entendido, mas se ficou alguma dúvida, pode estar mandando aí as perguntinhas que, na medida do possível, eu dou uma ajuda para vocês. Claro que vou fazer questão em responder aí as dúvidas, tá bom? Beijinhos para todo mundo.